Einstein. Não era um gênio, até que fez isso. No começo, ninguém via um gênio. Albert Einstein era apenas mais um garoto estranho na sala. Tinha dificuldades para falar, era tímido, calado e parecia sempre perdido nos próprios pensamentos. Na escola, era desajeitado com as regras, desinteressado com a rotina, e os professores diziam que ele nunca daria em nada. Não era bom em decorar fórmulas nem responder rápido. E isso fazia com que fosse considerado lento, até mesmo preguiçoso, mas havia algo invisível que ninguém notava. Enquanto o mundo via confusão, dentro de Einstein nascia um universo inteiro de perguntas. Perguntas simples, mas profundas. Como? Por que o tempo passa igual para todos? Ou o que aconteceria se eu viajasse na velocidade da luz? Ele ainda não tinha respostas, mas era exatamente aí que nascia o gênio. Não nas fórmulas, mas na coragem de questionar tudo que era considerado normal. Einstein cresceu, e junto com ele cresceu também o seu mundo interno. Ele continuava sendo ignorado pelos grandes nomes da ciência, rejeitado por universidades e até mesmo humilhado por não conseguir um emprego fixo. Em 1905, aos 26 anos, ele trabalhava em um escritório de patentes, revisando invenções de outras pessoas, enquanto a sua própria genialidade ainda era um segredo guardado em silêncio. Mas foi ali, entre pilhas de documentos e uma mente inquieta, que aconteceu o ponto de virada. Einstein escreveu 5 artigos científicos em um único ano. Um deles sobre o movimento de partículas, outro sobre a existência de átomos. Mas o mais poderoso de todos foi o que apresentava ao mundo a teoria da relatividade restrita. Com ele, Einstein provava que tempo e espaço não eram absolutos, mas relativos. Ele estava reescrevendo as leis do universo e o mundo inteiro, pela primeira vez, começava a ouvir seu nome. De um funcionário comum a um dos maiores gênios da história da humanidade. Mas o que fez Einstein se tornar esse gênio não foi um dom mágico, foi a obsessão por entender o que ninguém explicava. Foi a coragem de pensar diferente, de ser criticado, de não seguir fórmulas prontas. Sua mente era como um laboratório invisível, onde o impossível era apenas uma ideia esperando ser compreendida. Quando lançou sua famosa equação, igual a mc², o mundo ficou sem fôlego. Energia, matéria, tempo, gravidade, tudo passou a ter uma nova perspectiva. A ciência nunca mais seria a mesma, e o garoto lento agora era considerado o homem mais inteligente do século. Mas Einstein nunca se importou com rótulos. Para ele, a verdadeira genialidade estava na imaginação, não na memorização. E essa é a maior lição. Ser gênio não é ter todas as respostas. É ter a ousadia de fazer as perguntas certas. Einstein se tornou símbolo da inteligência. Seu rosto, seus cabelos bagunçados e seu olhar distante se tornaram ícones culturais. Mas por trás da imagem do gênio havia um homem profundamente humano. Ele usava o humor para lidar com as críticas, a solidão para refletir e a simplicidade para ensinar. Não buscava fama nem reconhecimento. Ele dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E era isso que ele queria causar nas pessoas: expansão, transformação, despertar. Einstein também se posicionava contra injustiças sociais, contra o preconceito e contra a guerra. Recusou participar da criação de armas de destruição em massa e dedicou seus últimos anos à paz e à união dos povos. Seu gênio ultrapassava a ciência. Ele tocava a essência da existência. Ele provava que pensar com liberdade pode ser mais revolucionário do que qualquer tecnologia. Ele mostrava que ideias têm poder. E talvez o mais impressionante seja isso:
Albert Einstein não nasceu pronto. Ele foi moldado pelas críticas, pelos fracassos, pela rejeição e pela dúvida. Cada não que ele ouviu, cada porta fechada, cada vez que o chamaram de incapaz, foi combustível para sua mente inquieta. Einstein nos deixou uma herança muito maior do que fórmulas. Ele deixou um legado de liberdade intelectual, de coragem para pensar fora do óbvio, de esperança para aqueles que são desacreditados. E a verdade é simples: ele não era um gênio, até que fez aquilo que todos tinham medo de fazer: questionar tudo. E é por isso que hoje, cada vez que alguém acredita em uma ideia maluca, cada vez que alguém desafia o sistema, cada vez que uma mente inquieta decide não se calar, Einstein renasce. E você? Vai calar suas perguntas ou vai ousar pensar diferente também?